Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Eu sou João Batista, pesquisador bíblico, pesquisador ufológico e espiritualista. Um detalhe, por gentileza, se gostarem do programa, clique naquele breguetinho do gostei para auxiliar, ajudar o nosso canal. Mas vamos lá. O tema de hoje vai ser uma relação entre a evolução do ser humano, do homem na Terra, e uma evolução ou não, e Adão e Adão. Então, nós vamos fazer uma correlação entre a evolução do homem na Terra e Adão. Então, vamos lá. Nós temos uma tabela que eu pesquisei e fiz através disso, da pesquisa, uma tabela sobre essa sequência. Nós temos os símios ou primatas. E nós temos uma personagem denominada de Ida, e é um importante fóssil de transição, ou seja, um elo perdido entre as linhagens pró-símias e símias. E esse fóssil foi chamado de Ida e foi descoberto na Alemanha. Os senhores podem pesquisar a este respeito na Wikipédia, ele está lá. Logo em seguida, isto ocorreu há 47 milhões de anos, aproximadamente. Todas as eras ou datas que eu vou comentar aqui são sempre aproximadas e os próprios cientistas não têm exatamente uma precisão e alguns discutem sobre um valor ou sobre outro valor. Mas vamos dar continuidade. A Ida, então, é um fóssil com idade de 47 milhões de anos. Nós temos um outro tipo evoluído de primata que foi denominado de procônsul. E este procônsul, há uma datação para 25 milhões de anos. Aqui eu vou colocar um item adicional. Eu vou apresentar aos senhores dois períodos. Um período que foi extraído do livro de Exilados de Capela e um outro período que foi determinado através da Wikipédia. A Ida aparece somente na Wikipédia, não aparece nos Exilados de Capela. Já o tipo procônsul só aparece nos Exilados de Capela com 25 milhões de anos e não aparece na Wikipédia. Mas vamos continuar. Há um outro fóssil que foi denominado de Lucy, que é um fóssil com 3,2 milhões de anos. Este fóssil só é datado lá na Wikipédia. Nos Exilados de Capela, no livro, ele não é mencionado. Aí nós temos uma seguinte, né? uma evolução seguinte, que é o Homo erectus, que é o Pithecanthropus e o Sinanthropus. E que eles vieram mais ou menos entre 1,2 milhões de anos e mais ou menos entre 100 e 200 mil anos atrás. Segundo o livro de Exilados de Capela, o Homo erectus foi formado há 500 mil anos atrás. E segundo a Wikipédia, mais ou menos há 1,5 milhão de anos atrás. Após o Homo erectus, nós tivemos o Homo sapiens, ou seja, homem sábio. E segundo o Exilados de Capela, o livro, ele foi formado há mais ou menos 150 mil anos atrás. E segundo a Wikipédia, há mais ou menos entre 130 e 200 mil anos, o que dá na mesma. O livro Exilados de Capela fala que é 150 mil anos atrás. E a Wikipédia entre 130 e 200 mil anos. Bom, aí nós temos o Homem Sapiens Sapiens, que segundo o livro Exilados de Capela, ele foi formado há mais ou menos 35 mil anos atrás. E segundo a Wikipédia, há mais ou menos 45 mil anos atrás. Percebem que há uma certa flutuação entre datas, porém, elas se aproximam muito. Eu vou comentar agora algumas coisas um pouquinho mais detalhadas do que eu fiz anteriormente. E vou fazer o seguinte: nós temos a Idade da Pedra. E, em geral, se acredita que este período começou na África há mais ou menos 2,5 milhões de anos atrás,
com a aparição da primeira ferramenta humana, ou pré-humana. A este período seguiu-se o calcolítico, ou Idade do Cobre, e, sobretudo, a Idade do Bronze, as quais ferramentas desta liga chegaram a ser comuns. Esta transição ocorreu mais ou menos entre 6.000 a.C. a 2.500 a.C. E se nós o período paleolítico, que é a idade da pedra lascada, nós temos também o mesolítico, idade da pedra lascada e pedra polida, não política, desculpe, polida, e o neolítico, que é a idade da pedra polida. Bom, vamos detalhar então um pouquinho melhor isto. A idade da pedra lascada, ou paleolítico, começa em 2,5 milhões de anos atrás e termina por volta de 10.000 anos atrás. Este período da pedra lascada, ou paleolítico, ainda se divide em dois itens. O paleolítico inferior. Esse paleolítico inferior vai mais ou menos há mais ou menos 300.000 anos atrás. Ele começou, então, em 2,5 milhões de anos e veio até 300.000 anos atrás. Aí nós temos o Paleolítico Superior, que se inicia, então, em 300.000 em 300.000 anos de Cristo e vai mais ou menos até 10.000 anos antes de Cristo. AC ou antes de Cristo. Bom, nós temos o Mesolítico. É um período intermediário chamado Mesolítico, na qual usavam, ao mesmo tempo, instrumentos de pedra lascada e pedra polida. E esse Mesolítico ocorreu mais ou menos há 10.000 anos atrás. Olhem bem, essas datas, 10.000, 300.000, são sempre estimativas, através de cálculos científicos do carbono 14. Bom, aí nós temos o período neolítico. O período neolítico começou, então, mais ou menos por 8.000 AC. O neolítico, ou idade da pedra polida, na qual se produz a revolução para o sistema econômico, produtivo e sedentário, agricultura e pecuário. Isto começou há mais ou menos 8.000 anos atrás. Agora vem o mais importante de tudo isto, que é o objetivo desta palestra, ou seja, a idade aproximada de Adão. Adão foi criado há mais ou menos 4.033 anos antes de Cristo. Isso significa que nos dias de hoje ele teria em torno de 6.000 a 6.040 anos, mais ou menos. É só fazer as datas. Se ele está a 4.033 AC, nós estamos no ano 2000, daria 6.033, coloca mais 22 anos, daria aí 55 anos. Então, 6.055 anos. Bolas! Mas como é que eu achei esta data? Que Adão foi criado aproximadamente no ano 4.033 a.C. É simples, está escrito na Bíblia. E de que forma isso está escrito na Bíblia? Está escrito da seguinte maneira: quando Adão tinha X anos, nasceu o seu primogênito. Quando o seu primogênito tinha X anos, nasceu a ele o primogênito dele. E o que eu fiz? Eu peguei, somei todas as idades dos nascimentos dos primogênitos, a partir da criação de Adão, até Jesus. Algumas datas não estão disponíveis na Bíblia, sendo então estimadas. O que significa isto? Na Bíblia não fala todas as 77 gerações de primogenituras que estão lá. Alguns deles é omitida na Bíblia esta data, essas datas em que ano do pai nasceu o seu primogênito. O que eu fiz? Eu peguei os 3 anteriores, fiz uma média e atribuí aqueles que não têm a data escrita na Bíblia, mais ou menos essa data. E eu somei tudo isto.
Isto está na minha pesquisa bíblica em genealogia, está no item genealogia de Deus a Jesus. Então, onde eu coloco toda a tabela, direitinho, cada um dos seus elementos. Podem consultar lá. Bom, nós temos ainda, depois da idade de Adão, há mais ou menos 3.300 anos antes de Cristo, a idade do bronze, que se iniciou no Oriente Médio por volta de 3.300, e o final da Era do Bronze ocorreu mais ou menos entre o ano de 1.300 e 700 antes de Cristo. E ainda depois disso nós temos a Idade do Ferro, que surgiu então por volta de 1.200 antes de Cristo. A Idade do Ferro se refere ao período em que ocorreu a metalurgia do ferro. Este metal é superior ao bronze em relação à sua dureza e sua abundância de jazidas. E a Idade do Ferro vem caracterizada pela utilização do ferro como metal, utilização importada do Oriente através da imigração de tribos indo-europeias ou celtas a partir do ano 1200 a.C. Então, eu quis referenciar o que nós temos cientificamente estudado da evolução do ser humano da Terra, que vai lá desde 2,5 milhões de anos atrás, com a Idade da Pedra, até o presente. Sendo que Adão foi formado por volta do ano 4033 AC, 4033 antes de Cristo. Olhem, isto é bastante interessante. Então, aí nós vamos dizer, bom, então Adão existiu? Adão foi o primeiro homem na Terra? Bom, segundo esta explicação, não. Segundo esta explicação, Adão foi uma formação de uma ideia para que se oriente os infantes, para que eles então tenham uma ideia de como há o surgimento do ser humano na Terra, até que ele tenha o entendimento e possa então evoluir nesse sentido. Eu quis com isto apenas mostrar este detalhe. Eu sei que há muitas pessoas que dizem o seguinte: não, Adão foi o primeiro homem na Terra. Foi criado por Deus, à semelhança de Deus. Porém, isto é uma forma de fazer o Gênesis. Isso significa que, naquele período, outras civilizações já tinham um Gênesis. E os israelitas não tinham ainda. Então, eles pediram a um escriba, a uma pessoa estudada, alguém lá, olha, forma o nosso Gênesis. Então, ele criou esse Gênesis com a criação de Adão através de Deus. Eu espero que com isto eu tenha elucidado algumas dúvidas dos senhores e senhoras. Eu não estou dizendo, não estou refutando toda a teoria religiosa, mas estou apenas fazendo uma correlação entre a criação de Adão e a evolução humana na Terra. Este é o meu último programa em 2022. Hoje é dia 31 de dezembro de 2022. Mais uma vez, não se esqueçam de clicar naquele breguetinho do gostei para apoiar o nosso canal. E que Deus abençoe a todos e a todas. Um ótimo 2023, repleto de realizações para todos. E que aquelas previsões que as pessoas estão fazendo de mal para esse ano de 2023 não se realizem, apenas as coisas boas. Mais uma vez, Deus abençoe a todos e a todas. Namastê. Eu sou João Batista.